Vamos respirar bem profundamente, sentir toda a energia do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz, de Eliamar, o nosso dirigente de estudos, de Ruiz, o nosso dirigente espiritual, e de todos os espíritos que estudam junto conosco, que aprendem junto conosco, que possamos nos unir e termos uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento e equilíbrio. Graças a Deus. Graças a Jesus. Guias verdadeiros não. Capítulo 25, né? Capítulo 25. Guias verdadeiros não cobram, educam. Não exagero ao afirmar que uma porcentagem bem elevada de nossos tropeços e equívocos acontece como prova voluntária, e não por conta de provas planejadas para retificação de deslizes e de outras reencarnações. A gente compreende isso. E muitas vezes a gente fala assim, tá lá no nosso planejamento. Fazer que nem a moça do YouTube. Não. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. É aquela coisa do caminho. Livre-arbítrio, né? É o fator do caminho. Ó. A gente tem 3 caminhos a seguir. Né? A gente olha direita, meio e esquerda. E aí a gente vai e faz a opção do caminho. Tá? E tem como a gente Aí saber? a consequência vem. Aí a consequência vem. Ou bom ou ruim. Sempre vem. Sempre vem, né? Uma consequência. Leda, sempre há como a gente saber. Como? É assim. Eu vou falar uma coisa. Quando a gente entra para o espiritismo, principalmente, a gente pega geralmente um caminho que tudo é obsessor, todos os nossos problemas são obsessores. E tudo são os nossos karmas. São 2 equívocos. Primeiro, os obsessores só chegam porque a gente abre as portas e a gente convida e a gente faz essa. A gente abre essa afinidade. E não são obsessores, porque quando é um obsessor realmente, aí a gente traz de outra vida. Mas geralmente são aqueles que se afinizam conosco, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos. Tá? Aí acabam se tornando obsessores. Mas não porque eles estavam ali nos cobrando. E segundo, eu tinha dito, né, essa coisa de karma. Ai, tudo é muito dolorido. Tudo... Não, nem tudo é karma. Se a gente olhar como aprendizado, né, a gente vai conseguir ver. Então, assim, se a gente trabalhar essas crenças que a gente vem trazendo, já de diversas e diversas encarnações, né, tudo aquilo, aquela pessoa que a gente não gosta, né? Então que a gente tem dificuldade na nossa família, é meu karma. É meu karma. Meu dharma não é, né? Que é o lado positivo do karma. Não, que é Dharma é mérito meu, né? Meu dharma não é, né? Vocês sabem o que é Dharma, né? O dharma é o contrário. Dharma é a coisa boa a coisa que a positiva. gente traz das outras vidas, né? Das outras vidas, né? Então, a gente não fala de dharma, mas de karma. É meu karma. Ainda carrega no karma para ser um karma. Mas não, né, gente? É isso que eu falo. Então, por isso que eu quis parar aqui. Não é exagero afirmar que uma porcentagem bem elevada dos nossos tropeços e equívocos acontece por prova voluntária e não por conta de provas planejadas para verificação de deslizes de outras reencarnações. Deus é uma misericórdia só. Eles não deixariam a gente fazer uma lista muito grande de coisas para fazer, não. Se a gente conseguir fazer, tiver lá na lista 1 ou 2 coisas e conseguir fazer isso, já tá bom demais. Entendeu? É que a gente é. Aí a gente volta para a fila para reencarnar de novo. Para arrumar aquilo que não estava na escrita. Nas outras vezes que você deixou para trás. Eu vejo assim que Deus é misericordioso, ele deixa a gente pagar por, como é que é? Por atacado. A prestação. Eu
Eu acho engraçado isso quando eu leio. Que ele não nos cobra, deixa a gente pagar a varejo, né? Que fala, não por atacado, não cobra tudo de uma vez, a varejo. É aí que está a misericórdia de Deus. Porque Deus olha e fala assim, essa prova, esse meu filho não vai conseguir suportar. Então, ele divide a prova em vários pedaços. Entendeu? É aí que está a misericórdia de Deus. Quando a gente faz de uma vez, né? Mas quando vai pagar aquilo que a gente cometeu de errado, ela é diluída ao longo do tempo, né? E essa questão do karma, né, e da prova, são as escolhas que a gente faz no dia a dia, principalmente, né? Por exemplo, assistindo televisão e passa uma coisa que você não gosta, aí você começa a vibrar negativamente. Aquilo vai ter um reflexo na gente. Mas é uma escolha nossa, a gente não planejou ver a televisão, aquela notícia quando estava no plano espiritual. Mas, da forma como nós estamos hoje em dia, aquilo lá está nos afetando. Então, nós vamos colher os efeitos que a gente plantou de uma coisa que a gente escolheu, entendeu? E aí aqui, o que vocês acharam desse capítulo 25? Eu peguei esse parágrafo, olha aqui, fio. Olha aqui, fio. Nem todo espírito que fala pelos médiuns são guias. Tem muita entidade que está doente e nem os médiuns precisando de luz. Além, elas têm o desejo de falar coisas boas, mas não conseguem. E aí, a gente viu aí durante esse período de pandemia muito disso. Mensagens que vinham do plano espiritual, podia ser até que viesse do plano espiritual mesmo, mas colocando medo na população, sem trazer nenhum alento, nenhum... Então a gente precisa, e ninguém vai dizer o que é certo ou o que é errado, né? Eu anotei isso basicamente para trazer isso. Nós temos que passar pelo crivo da nossa razão, todas as mensagens que a gente lê. Como assim passar pelo crivo da razão? Nós sabemos, vamos aprender nesse capítulo o que os guias, o que os mentores passam para a gente. Se a gente vê que alguma coisa diferente disso, a gente tem que desconfiar. E desconfiar não é desprezar a mensagem, é olhar com mais critério o que está escrito para saber o que daquilo é bom e o que não é bom para nós. Ficar com a gente só aquilo que é bom. Eu vejo duas coisas. A dependência dos guias, né? Eu preciso dar um passo, então eu preciso conversar com os guias. Essa é uma. E esse fator. Então, o médium, ele é treinado para isso. Ele sabe como que ele é treinado. Ele precisa sentir o fluido. Mentor, guia bom. Qual é a diferença? Mentor é o Ruiz. Guia, vamos se dizer assim, chama-se na Umbanda. É o Zé, é o Sete Flechas, é o Lua. Eles não me deixam passando mal. Eles não me dão dor de estômago, eles não me dão tontura. A emoção que vem é uma emoção de alegria, de amor. Eu recebo muito amor. Eles me dão flores, um guia desarmonizado. Te dá uma dor de cabeça, te dá enjoo, te dá náusea, te dá tontura, te dá uma taquicardia. Educação mediúnica, a gente passa por tudo isso. Então, o médium, ele tem como saber quem é quem. Ele treinado, ele sabe quem é quem. Oi, Solange, diga. E aí, nesse treinamento, você fala, ele sabe quem é quem. Aí, se esse espírito, que você tem uma energia mais densa, que você está vendo, como que bloqueia para não dar passagem? Eu não entendo. Como que funciona? Então, assim, ó, vamos lá. Eu sou médium. Eu posso receber este médium, esse espírito, para auxiliá-lo. E aí, então, esse espírito, ele vai falar, mas vai ter um outro médium
conversando com ele, orientando ele, fazendo uma facilitação. E os outros médios envolvendo ele em amor, e já são chamadas as correntes samaritanas e socorristas, para que ele possa ser auxiliado. Os outros espíritos não precisam de nada disso, porque eles são superiores a nós. Mas isso acontece por quê? Porque a gente está numa atmosfera muito baixa, os espíritos estão realmente muito próximos, pedindo auxílio. Mas o que entendi que a Solange está perguntando No caso deles. é com relação de um espírito que se apresenta para dar uma mensagem supostamente de acalanto para a humanidade. Né? Então, aí o médium tem que filtrar. Porque assim, o médium vai sentir a energia, essa energia não é igual, é uma energia densa. Ele até começa a falar, mas você começa a se sentir mal. Seu bulbo vai embora, seu gástrico vai embora, porque ele é um pseudo-sábio. Então, mas esses daí são os médiums educados, Sim. né? Mas tem aqueles médiums que dá passagem para qualquer espírito. E são esses que trazem mensagens que muitas vezes colocam medo na população, não, que vai entrar, vai começar o apocalipse, não, vai ter um tsunami que vai varrer a Baixada Santista. A cada ano aparecem umas 3 ou 4 dessas mensagens, né? Até agora eu não vi tsunami nenhum, mas sempre tem. E as pessoas, eu sei de gente que mudou da Baixada Santista por causa disso. A gente não precisa, às vezes, a gente fala assim de uma grande catástrofe. A gente está vendo lá Pernambuco numa grande catástrofe. As águas, você não precisa de um tsunami. Só aquilo que todo mundo acha que é pouquinho está trazendo toda a destruição para aquelas pessoas que ali estão em sofrimento. Então, às vezes, eles realmente podem trazer uma parte da verdade. Não estou dizendo que eles não tenham, mas há necessidade deste equilíbrio. E o que acontece? Sintonia. Há uma sintonia. Conforme o médium se eleva, maior sintonia ele tem e maior proteção. Então, tudo vai sempre girar no autoconhecimento, no conhecimento. Entendi. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, um médium, que fica procurando na internet todas essas mensagens de catástrofes e de destruição. Esse médium, ele está aberto a receber entidades que tratam disso, por afinidade. Então ele não vai nem perceber a diferença, porque ele acha que isso é a verdade. Entendeu? Agora, aquele médium, ele busca trazer mensagens positivas, tal. Quando vem um espírito desse, primeiro, ele nem vai se aproximar, porque não vai existir a afinidade, entendeu? Mas a gente precisa estar sempre orando e vigiando. Por quê? Porque nós não somos pessoas que temos um equilíbrio de pensamentos bons o tempo inteiro. De vez em quando a gente tem as nossas quedas. E é nesse momento que a gente precisa tomar mais cuidado. A Leda queria falar alguma coisa, diga. Era o que a Solange perguntou. Como é que o bloqueio, como é que se dá o bloqueio? Foi o que imaginei, com o estudo, né? A pessoa se conhecendo, treinando, e assim vai. Mesma coisa que ela perguntou. Quando estuda a mediunidade, uma das primeiras coisas que a gente aprende é: o médium tem total controle do seu corpo. A não ser aqueles espíritos que são superiores, se eles precisarem, eles assumem o controle do médium. Mas se eles precisarem. E eles nunca vão infringir o livre-arbítrio do médium. Os espíritos que têm uma dificuldade, vamos colocar assim, que são, em Kardec, são os inferiores, eles não têm comando. Quem tem comando somos nós. Eles podem até querer comandar, mas é porque aí a gente permitiu. Por medo, por insegurança. Não, assim, não aí nesse caso não é nem a afinidade, né? É claro que ele vai se afinizar um pouco, mas
você vai falar, não, eu não vou falar palavrão, eu não vou falar isso, o que você quer passar? E aí você fala, como que você faz? Não, é mentalmente. Não, eu não vou falar, eu vou ficar sentada, eu não vou levantar, eu não vou rodar, eu não vou gritar, eu vou falar baixo. E você fala tudo isso mentalmente. Oi, Eu Solange. te digo isso porque eu tenho uma tia minha, várias, né, que eu tenho, que ela frequentava o CAE e parou. Mas ela tem uma mediunidade já muito assim, de cair. O espírito vem e cai, e não é coisa boa. Aí é aquele desespero familiar para ficar orando, porque sempre vem um que é ruim. Entendeu? E aí elas, minhas tias são muito católicas, ficam desesperadas. Por isso que eu estou te perguntando. Porque então ela dá passagem, né? Ela não está harmonizada, então ela está numa sintonia que ela atrai para ela. Então, assim, é uma sintonia, e aí, assim, você tem que analisar um monte de coisa, né? Você tá falando, ó, elas estão ali fazendo o quê? Qual é o TTT? Estão com medo? Estão com medo, estão falando... Não, porque às vezes quando se reúne nessas reuniões, vão lembrar daquele que morreu, de como que era. Fica falando da intriga da vizinha com o vizinho do outro apartamento. E aí não tem como, ó, tá trazendo. Aí o irmão vem. Ela é a mais aberta espiritualmente no sentido, é uma médium. Aí o fuzuê tá... Aí, muitas vezes até um zombeteiro. Vamos tocar fogo ali? Vamos tocar fogo ali nas senhorinhas? Ela cai, ela vai no chão, é uma coisa, toda vez. As minhas tias são Mas tão isso- católicas que desespero. Mas isso também é falta de educação mediúnica, Sim. tá? E outra coisa, é fundamental que o médium, na sua educação mediúnica, se conheça. O autoconhecimento é fundamental, porque ela vai, tendo o autoconhecimento, ele vai perceber o envolvimento, vai perceber a aproximação, ele vai perceber as fases em que o espírito chega para se, entre aspas, se apossar de você, porque nenhum se apossa, né? Você é que dá, você que entrega de bandeja. Então, porque assim, não existe aquilo do ghost, tá? Você lembra do ghost? Que o espírito sai para o outro entrar? Não, não existe. O que existe é que ele fica do seu ladinho e só perispírito com perispírito já dá aquele mal-estar. Se eu estou bem, não estou sentindo nada, não tenho taquicardia, não estou irritada, eu começo a sentir isso... Começa a vir umas conversas meio estranhas. Começa a sentir no grupo que você tá. Começa a sentir alguma coisa diferente, né? Aí você fala assim, tem alguma coisa errada. Ah, não tem, tô bem. Aí eu vim fazer o estudo. Aí a Valéria fala alguma coisa e cutuca. Aí já pensa mal da Valéria, né? Não, aí já aquele sentimento já não vem bem. Já vem torto. Porque aquilo dali não tá organizado em mim. Às vezes não é nem no consciente, é no inconsciente, mas aquilo, sabe, aquilo me incomodou. Aí já vem, a minha vibração é uma, eu tô dando um livro. Aquilo já se intensifica, o irmão já entra e já deita e rola. Então, assim, não precisa de muitas fofocas, né? Como a gente, maledicências. Não precisa, gente. É só uma quebra. Eu quis dizer numa conversa. Não, é assim, não, mas eu não tinha dado o exemplo lá das tias. Eu falei, não precisa. É só a gente estar numa leitura. E inconscientemente, aquilo não é inconsciente. Aquilo não é nem. Nos causa contrariedade. Já começa. Eu já começo ali a passar mal, eu já começo a me sentir, não me sentir bem. É só complementar uma informação. Fazer curso de médiuns não significa que a pessoa tem educação mediúnica, tá? Ela pode ter estudado tudo que podia ter estudado, mas se ela não interiorizou aquilo, ela continua, ela tem conhecimento, mas ela não tem a sabedoria sobre aquele assunto. Porque a gente precisa, assim, o médium, ele precisa exemplificar. Ele não vai ser médium somente quando ele está dando uma aula, quando ele está numa casa espírita. Ele é médium 24 horas por dia. Ele é médium em todos os lugares. Ele é médium dentro da casa dele. Ele é médium. Então, assim,
aquilo é onde precisa do autoconhecimento, sabe, de trabalhar os seus sentimentos. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar, o Sérgio me dá uma resposta torta. Se eu não souber compreender essa resposta torta e não trabalhar a aceitação, o meu perdão, vai vir um afim. Vindo um afim, ali já começa tudo. O seu lar começa a ser transtornado. Por que que tem tanta gente com tantas brigas, com tantos transtornos, com tudo isso? Porque a mediunidade está aí. Já faz parte desde o início da Terra. E ninguém compreende muito bem. Então todo mundo fala assim, todos nós somos médios. Todos nós, todos temos esse desenvolvimento. Trabalhamos ou não trabalhamos já é uma outra coisa. Mas a mediunidade é orgânica. Ela eclode aos 14 anos. E não é para alguns. Para a maioria tem. Para grande. Tem uns que já vêm desde a infância. Tipo, o Chico Xavier já veio desde a infância. Já vem desde a infância. Tem aquelas crianças que vão desde pequeno. Tem umas crianças que eles vêm do 0 aos 7, dos 7 ao 14. Aqueles que não têm não são tão ostensivos param. Aí dos 14 começa, assumem a sua persona, a sua personalidade, aquilo que eles realmente vieram fazer e ganham a mediunidade. Então, assim, aos 14, todo mundo não tem um baque, não tem um kit revolta dentro de casa? Não é por um acaso. É verdade? E aí ela pode ser uma coisa muito light, muito suave, dependendo de como é esse espírito, se ele já é um espírito evangelizado de outras vidas, né, se ele se evangeliza. Por isso que a gente fala muito da evangelização infantil. A criança evangelizada desde pequenininho, ela caminha muito bem. O que é evangelizar? Apresenta Deus, apresenta Jesus, sabe? Ora com essa criança, faz um evangelho com ela. Porque assim, você não vai conseguir apresentar Jesus, Deus, depois. Ele vai ter que passar por um baque. Geralmente, o que acontece? Ele vai passar por um baque, aí ele vem pela dor. Todo mundo sério. Meu Deus, esse silêncio. Eu estou prestando atenção, assimilando, estou entendendo. É isso aí. Tudo compreendido. Vamos embora. Guias espirituais. Guias espirituais verdadeiros não ficam cobrando. Eles educam. Só um minutinho, Sérgio. Oi. Essa frase aí antes é bem forte também, ó. Não basta querer falar coisas bonitas para iluminar a vida, mas tem que ser bom por dentro, belo no saber e convincente pela força moral. É o que a gente luta sempre, né? É o aprendizado e a prática. É o interior. Então, esse é do mentor. Vamos lá, vamos pensar no que o Ruiz, o Zé, o Caboclo, todos eles falam pra gente. A gente pode, no nosso caso, a gente pergunta as coisas do pingo de luz, eles vêm nos trazer a instrução. Eles nos dão o que a gente deve fazer? Nunca. O que eles fazem? O que eles fazem? Eles fazem a gente pensar, não é? Pensar, é. Eles não dão, nenhum deles. Não dão a resposta. Eles não dão a resposta. Eles falam, não, você pode ir por aqui, você pode ir por ali. Mas o que assim, a gente faz uma pergunta e a gente sempre tem uma pergunta em cima. E o que vocês sentem? E o que vocês acham? Não é assim que eles fazem? Ó, Basicamente porque as respostas de todas as nossas perguntas estão dentro de nós. não basta ter falas bonitas, bonitadas para iluminar a vida. Tem que ser bom por dentro, belo no saber e convincente pela força moral. Eles nos mostram isso. Aquele mentor que vem, olha, filha, faça assim, 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 assim. Ele está resolvendo a sua vida e não você.
E o seu livre-arbítrio, aquilo que Deus te deu? É aí que ele está falando, ó, nem todos os guias são verdadeiros. Ah, o irmão está errado? Ele talvez não conseguiu compreender. Porque se ele tiver a compreensão, se ele já tiver uma elevação, ele vai entender que a gente vai sofrer porque a gente precisa aprender. Ele vai estar do lado, ele vai passar energia para acalmar, mas a gente vai aprender com o sofrimento, com a tristeza, com aquilo que a gente, porque foi a gente que foi buscar, não foi ele. E se ele for ali para resolver, ele não está ensinando a gente. Ele não está nos ensinando por amor. Porque a gente não aprendeu, quando a gente for andar, a gente vai cair mais feio. Entendeu, Ju? Não é que a gente não tenha que ter isso, a gente tem sim. Mas é que eu entendi que eles estão falando dos mentores. Na verdade, é a mensagem do mentor. Ele fala assim, que não adianta ficar falando coisas bonitas, né? O verdadeiro guia, né? Ele tem que ser, a mensagem tem que ser boa, convincente e ter força moral. Mensagem que aquele mentor está. Você fala dos guias. Guias espirituais verdadeiros não ficam cobrando, eles educam. São firmes, falam a verdade e ajudam a pensar. Que foi o que a gente falou agora, né? Na hora já. Tenta. Vamos lá. Eu só marquei um parágrafo. Oi? Eu marquei só mais um parágrafo nessa folha. Eu marquei os 3 últimos. O teu é antes? É o antepenúltimo. Pode falar o seu. É isso aí. Toda prova é um teste de inteligência para que saibamos como superar as dificuldades que carregamos por dentro e por fora. Na realidade, ele fala que a prova não é o que a gente está participando, né? Não é aquilo que está acontecendo com a gente. A prova é a reação que nós vamos ter com aquilo que está acontecendo. Isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender. A gente fica tentando combater aquilo que está acontecendo conosco, ao invés de a gente ficar procurando a compreender por que nós estamos reagindo daquela forma. Solange. Foi essa aí que ele acabou de ler. Essa daí, da prova. Foi. É a próxima também. O que Nego Velho quer dizer para os filhos é que devem acreditar nos seus mínimos esforços para superar as provas e seguir sempre adiante, sem desistir e sem ficar olhando para trás. O que a gente vê muito acontecer é a pessoa passar por alguma dificuldade e acontecer um problema qualquer para vencer essa dificuldade, problema de autoconhecimento e autoentendimento, e ela passa meses pensando naquilo que deu errado. Mas já acabou. Não adianta você ficar remoendo sabe, não adianta você se eu tivesse levantado o pé, eu não ia ter tropeçado na pedra. Já tropeçou. Pensa para a próxima pedra para levantar o pé, né? E para encerrar, os protetores verdadeiros falam do bem, exaltam os esforços e alertam para as ciladas das imperfeições. São educadores do consolo e do esclarecimento. Esse é o principal. Quando a gente recebe uma mensagem, né, ou alguma coisa que falam para a gente tem que buscar esses aspectos da mensagem para nós.